Olá pessoal, você aí de casa, boa tarde. Hoje a gente vai dar continuidade a mais uma edição do projeto Café, Cultura e Diversidade, a 25ª edição, né, o ano 3. E temos aqui a ilustre presença do Backstage, né, grande expressão aqui, entre outras linguagens, o hip hop na nossa região. E aí o tema de hoje é arte e política, a potência do rap, hip hop enquanto movimento cultural e de resistência. Né? Então, com vocês, o grande Dexter. Obrigado. Valeu. Salve, salve, irmão. Obrigado. Salve, salve, my peoples. Tranquilo, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nesse tempo chuvoso, nesse tempo de muita chuva, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, que esse trabalho, que esse vídeo, que esse material chegue na casa de cada um de vocês. Com a mesma positividade que está rolando aqui na gravação, certo? Gente, queria começar aqui agradecendo a moral do convite, certo? E a galera do Motoclube que está passando aqui também. Queria agradecer a moral do convite do Hall Rock Bar, aí, na figura do Léo, e do Alex, né? Do Alex Bauli, que antes de tudo, um professor, tá ligado? E é massa demais estar aqui nesse rolê com essa plataforma falando sobre o que a gente gosta, que é música, rap, hip hop, poesia, tá ligado? Então, gente, da proposição do tema, né, sobre a arte, política e potência e todas as linguagens e códigos do rap e hip hop, a gente vai seguir um roteiro aqui, certo? E nesse roteiro a gente vai falando e vai colocando o tópico. Eu não vou ler o roteiro aqui, a gente vai só trocando essa ideia. E aí eu vou dizer sobre o que é que a gente vai estar falando na hora que a gente está falando, só para alinhar aqui o nosso discurso, tá bom? Falando sobre a relação entre arte e política, de modo geral, em específico, é o nosso primeiro tópico, né? Arte e política em geral, em específico na cultura hip hop, é necessário primeiro a gente entender uma coisa. Primeiro, o que é hip hop, certo? Eu vou explicar para vocês aqui que estão chegando agora, galera que é de 2000 pra cá, ainda não se ligou no que é o movimento hip hop. Hip hop é o seguinte, hip hop é um movimento cultural, artístico, político, que surge nos Estados Unidos na década de 1970. Eu digo 70 porque ele é para além, né, para além da sua... Ele nasce muito antes, ele nasce da vida desde o primeiro preto nas Américas, o hip hop já nasce. Mas isso é um outro debate. E a cultura hip hop tem 4 elementos centrais dentro da cultura hip hop, certo? O rap, o grafite, o DJ e... o grafite e o DJ. Qual o outro, meu Deus do céu? O rap, o grafite, o DJ e a dança, o b-boy, né? O break dance, né? Que é um estilo de dança. O hip hop ele nasce num ambiente de periferia. O hip hop ele nasce num ambiente de periferia para atender uma demanda da periferia, que é uma demanda de entretenimento e uma demanda de espaço de fruição da cidade, né? A gente sabe que desde do avanço da indústria, né, nas Américas, principalmente da barra abaixo da linha do Equador, os espaços eles não são pensados para juventudes, né? Os espaços principalmente para juventudes periféricas, barra juventudes pretas. Então as cidades elas não cresceram e não são projetadas nesse intuito. Então o rap ele surge dessa necessidade de lazer. E tem uma coisa bem interessante da história do rap, que é retratada inclusive naquela série do Everybody Hates Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris, que é o seguinte, aquela parte que... Deixa o maluco passar aqui. Acaba legal. Que tá rolando aqui Velozes e Furiosos, então vocês não se esquentam com isso não, tá ligado? Então pessoal, olha só, o rap e o hip hop eles nascem nessa perspectiva da ausência do espaço, né? Então quando tá lá o DJ tocando, que os primeiros MCs, os MCs primitivos ainda pegavam o microfone e falavam, digam hey, hey, oh, oh. E nesse rolê, desses reis e hoes, falava-se, né, sobre o motivo de estar ali. Essa festa está acontecendo aqui
porque a gente não tem um espaço. A gente está roubando a luz da rua porque a companhia de energia elétrica não chega aqui. A gente está fazendo essa festa aqui na Terra porque a gente não tem um centro comunitário, né? Então são essas demandas que começam a ser colocadas na pauta durante a festa. As pessoas estavam lá para a festa, mas não custa nada, entre um lazer e outro, você saber do porquê você está ali, né? Marcelino, ele fala muito sobre essa perspectiva do interesse do lazer, e é importante que no lazer você saiba o que é que está rolando, o que é que está acontecendo e por que você está lá. Desde porque você está na praia ou num simples rolê, num bar jogando sinuca, você precisa entender o porquê daquelas motivações que te colocaram ali. Então, esse processo do hip hop, de formação do hip hop, é um processo de formação mesmo, né? De formação de base. E aí você me pergunta, tá, você falou de política, né? Você falou de questão política. E eu vou pegar o nicho, eu nem gosto muito desse debate porque ele é muito reducionista, mas tem uma coisa que eu gosto muito de fazer quando as pessoas me perguntam: o hip hop é de direita ou de esquerda, né? Eu vou colocar, eu digo categoricamente, não, sem medo de errar. O hip hop é um movimento de esquerda, porque ele se localiza às esquerdas, porque o hip hop ele nasce defendendo o interesse da classe trabalhadora, o hip hop ele nasce defendendo o interesse das periferias, das pessoas que estavam lá nas periferias, certo? O hip hop ele não nasce para defender o interesse dos donos das empresas de carro, de roupa e de cigarro. Acontece depois por conta de uma relação de trabalho mesmo, né? Uma relação patrão-empregado, uma relação não de patrão-empregado, desculpa, mas uma relação de financiamento. A gente vive num mundo capitalista e precisa do capital para sobreviver, tá ligado? O materialismo histórico dentro da dialética, na verdade. Então o hip hop ele surge nessa perspectiva e ele se mantém. E se mantém até hoje, mesmo com, e aí eu digo com muita de boice assim, mesmo com a diluição de alguns discursos e de algumas práticas do movimento, mesmo com a diluição dessas coisas, o rap ele continua assim, porque o rap é um serviço essencial. E tudo que é essencial, dificilmente você consegue mudar ou acabar, certo? É muito difícil você acabar com uma coisa que é a essência de outras coisas. Vou dar um exemplo aqui só para parafrasear. Tipo o rádio, né? O rádio, quando surgiu a televisão, diziam que o rádio ia morrer. O rádio não morreu. Quando surgiu a internet, diziam que o rádio ia morrer. O rádio não morreu. Da mesma forma, o movimento hip hop. Muitas coisas aconteceram e muitas vezes muitas pessoas cantaram a bola do fim do movimento hip hop, mas isso nunca aconteceu porque o hip hop é um serviço essencial, né? É uma atividade que ela é essencial, política e de perspectiva de oportunidade de lazer também, certo? Então sobre esse diálogo da arte, principalmente do rap, que é de onde eu tô, com a política, ele é indissociável, certo? Você fazer rap, você fazer hip hop em qualquer lugar do mundo é fazer política, porque você vai estar, além de estar ali disputando os espaços, eu vou colocar disputa no sentido de concorrência entre artistas, né? Você está disputando ali aqueles espaços, mas você sabe que o seu concorrente direto é o seu primeiro aliado na hora da luta, quando o sapato apertar. Na hora da necessidade, o MC que é teu concorrente, ele é teu principal aliado na hora do protesto, na hora do ato, na hora de segurar uma responsa, como a gente fala, né, no rap. Então, esse é um diálogo que é indissociável, né, e acaba, por ser um movimento organizado e de organização, dialogando também com outros movimentos, né. Então o hip hop ele tem uma ligação muito forte, muito forte com os movimentos negros de base, né. Desde a década de 1960, de muito antes, os ancestrais do rap já comungavam dessa parceria com os movimentos de luta, né? Desde o soul, passando pelo funk, desde do blues, né? Enfim, do rhythm and blues, a música negra ela sempre dialogou com o movimento negro, né? Já mesmo tanto andando em paralelo como andando também de mãos dadas, mas sempre nessa mediação. E o rap, o interessante do rap é que, diferente de outras linguagens, nessa perspectiva da arte, ele tem um papel que eu comparo muito, e muito ousadamente também, eu comparo muito com o cordel, né? Que tem aquele cariz informativo, aquele cariz jornalístico. Tipo assim, o cordel ele faz uso, ele tem todo o aporte da poesia, mas ele não perde o viés jornalístico, ele não vai
ele vai pegar o fato real e vai ser contado de forma lúdica, mas ele não vai ludicizar uma coisa real, ele não vai tornar uma coisa, um fato, uma coisa da imaginética, né? Ele vai tratar daquilo com poesia, mas não vai fazer daquilo um elemento, um fetiche, não vai transformar aquilo num fetiche. Da mesma forma o rap também, né? O rap ele tem essa particularidade, esse cariz jornalístico, né? De denúncia. O rap ele atende demandas pontuais. O rap, lógico que o rap fala de amor, o rap fala de grana, enfim, de várias outras coisas, mas o rap ele não deixa de tratar das demandas reais em nenhum momento, tá ligado? E aí ele vai estar sempre tratando demandas reais e demandas emergentes, independente do estilo do MC, independente da forma que se imagina, tá ligado? O rap ele sempre tem, e eu acredito que durante mais 100 anos aí o rap ainda terá esse cariz político, isso não vai se apagar com muita facilidade, até porque quem nos oprime não está deixando isso, não está facilitando, né, para que isso aconteça, né? Então, enquanto os caras continuarem apertando, vai ter rap e vai ter funk. Daqui a pouco eu falo sobre funk, lutando também, vai ter música de protesto e vai ter enfrentamento também dentro do campo da arte e das ideias, tá ligado? Dentro desse processo a gente já acabou falando um pouquinho sobre surgimento e característica, né? Falando sobre essa coisa do contato do rap com a arte, com a política, e isso se dá desde a sua origem, né? E falando da sua origem, eu curto muito, curto muito falar sobre a origem do rap, porque aí eu dou a minha versão baseada em fatos, né? Baseada em pesquisa também, tá bom? Não é só faz de conta. Galera, é o seguinte, o rap ele começa muito antes da data que é concebida, certo? O rap ele começa muito antes. O rap ele começa, como eu falei, desde o primeiro preto que chegou nas Américas, né? Passando aí por todos os processos históricos. E é o seguinte, o rap ele começa, vou puxar a genealogia do rap aqui, vou falar primeiro sobre os avós do rap. Eu vou começar falando sobre... Desculpa. Vou começar falando sobre o soul e o blues, né? Esse processo ele começa quando ele é geográfico, o rap ele surge geograficamente também, né? Ele é um advento geográfico tipo Êxodo, saca Êxodos da Bíblia, quando os caras vão de um canto para outro, o rap nasce mais ou menos nessa perspectiva. Depois do fim dos processos escravagistas no mundo, né? Começa principalmente na América do Norte, um processo de migração mesmo, né, da população negra do sul, que é um lugar extremamente racista, que ainda hoje era, né, ainda hoje ainda carrega muitas coisas assim, desse estigma, para o norte, né? Isso eu falo geograficamente mesmo, né, das pessoas começando a ir para esses outros lugares onde se tinha um pensamento mais libertador, né, a partir dos rolês do Lincoln e de uma galera massa do restante do mundo. E nesse processo, os pretos começam a levar sua música também, levam tudo que é de bom, inclusive a sua música, né? E nesse processo de imigração, o blues é levado e o blues começa a passar por um processo de eletrificação mesmo, né? O blues começa a ter contato com a tecnologia. Rap, hip hop é tecnologia. Então, música é tecnologia. Então, o blues ele começa a passar por um processo de eletrificação, o blues começa a ter contato com os sintetizador não, isso é mais pra cá, mas tipo, com as primeiras guitarras elétricas, com os primeiros experimentos, e aí o blues se transformou em uma parada chamada Rhythm and Blues, né? Nesse rolê do Rhythm and Blues pra cá, acontece uma coisa, Rhythm and Blues, abre aspas, do Rhythm and Blues surgiu uma parada bem da hora, bem interessante, chamada Rock and Roll, fecha aspas. E aí nesse processo do blues, né, da migração do blues, do caminho do blues dos pretos para o norte, vai passando-se o tempo, e na década de 1960, que é a época de muito fervilhão assim, das discussões, vem um outro ancestral do rap, que é o soul, né? Assim, na verdade começa a ganhar mais força, mas já existia de muito tempo também, assim como muitos outros ritmos, né, que os pretos trouxeram. E é interessante que o soul, olha o que eu estava falando, né? O rap está intrinsecamente ligado com a luta dos movimentos, desde a sua ancestralidade. O soul, ele era a música de fundo, o soul era o plano de fundo dos discursos das lideranças na década de 1960 na luta pelos direitos civis, né? Então, se você
fizer uma pesquisa, uma busca histórica por aí dos arquivos e discursos do pastor Luther King e de Malcolm X, você vai ver as músicas de soul rolando, principalmente nas igrejas mesmo. As igrejas eram um lugar de resistência, tá ligado? E aí, só abrir mais um parênteses aqui também, hoje em dia a gente vê o movimento pentecostal muito doido, na pior das hipóteses, mas o movimento pentecostal, ele é um movimento de resistência preta, tá ligado? Ele começa na Rua Azusa, porque os pretos eram proibidos de ir para as igrejas dos brancos, né? E aí hoje em dia a gente tá do jeito que tá, as coisas como estão, mas assim, tem um ancestral e uma luta muito justa e verdadeira, tá ligado? Fecha aspas de novo, segue o bailão. Dentro desse rolê de Luther King, em 1960, e a luta se avança e consegue perdurar durante muito tempo, a gente já dá mais um salto. Eu vou de 60 para a década de 1970, com o advento, quando eu falo advento, não é porque surgiu, porque os movimentos eles já existiam, né? Mas eles começavam a ganhar força, que era o movimento do funk. Aquele funk do Power to the People, né? Daquele movimento Power to the People e tal. E o funk ele já tinha essa vibe mais de ação direta mesmo, sabe? De enfrentamento a partir da perspectiva da estética mesmo, tá ligado? Da quebra da estética e da ressignificação da estética mesmo, dos pretos e pretas. De uma ideia mais radical, não que o 1960 não fosse radical, né? Os Black Panthers estão aí para provar isso, mas radical no sentido de romper com algumas narrativas mesmo eurocêntricas dentro da musicalidade, tá ligado? Dentro da musicalidade, assim, de quebrar mesmo algumas coisas, né? E tal. Vou dar uma pausa aqui no funk americano e aí vou vir aqui pro Brasil. Enquanto isso, no Brasil, no Nordeste, nesse nosso país Nordeste, já existia um movimento chamado de repentistas, tá ligado? A gente já tinha aqui uma manifestação de repente de poesia. E aí, daqui a pouco eu volto pra cá. Vou deixar isso aqui, daqui a pouco eu volto pra amarrar. E aí a gente volta pra lá, pra 1970, pra aquele rolê e tal. Entre o soul e o funk sempre rolou um processo de descrédito por conta da apropriação da mídia, uma apropriação midiática mesmo, tá certo? E assim, os caras precisavam ganhar dinheiro, eu não vou entrar no método de quem tá certo, quem é errado, quem se vendeu, quem não se vendeu, porque o artista ele precisa comer e nessa hora, na hora que o sapato aperta, a gente precisa também entender essas relações, certo? Então não tô falando aqui de rolê de vendido e nem de não vendido, tô falando de processo histórico do que acontece nos movimentos. Então passou por um processo de descrédito por conta disso, tinha muita grana envolvida, tinha muito interesse de muitos governos envolvidos na desqualificação daquele movimento e tal. Da mesma forma também aconteceu em 1970 com o funk. E aí sim, eu venho pra cá, mas não volto pra cá pros nossos repentistas, eu vou pro Rio de Janeiro para fazer um paralelo com o funk carioca também. O funk carioca, que surge ali na década de 1990, vocês estão entendendo, né? Né? O funk carioca, quando ele surge ali na década de 90, ele era chamado de Rap Brasil, né? O funk, eu entendo também o funk como nossa manifestação legítima, original brasileira, tá ligado? O funk, ele é a nossa música eletrônica, o funk, ele é o nosso rap original com a nossa identidade. E passou pelo mesmo processo também, né? O funk era um funk extremamente combativo, pra você ter ideia, né? A gente tinha Cidinha e Doca, vários MCs ali que tinham músicas que falavam de um cara de denúncia, de enfrentamento, de abuso. E hoje em dia a gente vê um processo muito parecido com o que rolou antes, né? Um processo meio que de descrédito, né? De alienação, que também tem sido combatido dentro do próprio movimento, viu? Só para constar nesse processo. Então isso é um movimento, isso é uma prática muito comum, principalmente de quem oprime, né? Dos estados opressores e de quem tem interesse em desqualificar aquele movimento. Eu vou injetar grana e vou ter o controle daquilo, né? O capitalismo ele tende a querer controlar aquilo que ele não pode destruir, tá ligado? Então é uma via nesse sentido. Nesse processo, aí assim, eu volto pro Nordeste e ao mesmo tempo eu vou pra Jamaica, porque nesse rolê de 1960, 70, eu vou dizer o nome de 3 pessoas aqui, essas pessoas são chave. Eram 4, mas eu vou dizer só 3 porque só 3 de fato merecem por conta de uma relação muito massa que tem. O primeiro era um professor chamado Cole Herc, o segundo era um aluno
chamado Grandmaster Flash. E o terceiro era a irmã do professor chamada Cindy Campbell. E essas pessoas, elas começaram a organizar o que a gente entende hoje como cultura hip hop, como movimento hip hop. E no ano de 1987, me corrija se eu estiver errado, 1987, pode olhar, aqui tem internet aí no rolê, só para dar uma conferida, pra falar, só para não errar na informação. Pode segue, já eu confirmo. Pronto, beleza. Qual é a informação? 1987, Hip Hop Boulevard. Número 1157, dá uma olhada aí. Esse foi o ano da primeira festa de hip hop do mundo. E eu tenho a foto do cartaz lá em casa. Foi uma festa organizada pela Cindy Campbell, que é irmã do Koherk. E assim, a Cindy Campbell é uma das mulheres, é a mulher que ajudou a fundar o movimento hip hop. E esse nome nunca aparece, velho. Nunca aparece nos registros históricos. O nome dela nunca aparece nos registros históricos. E ela estava por trás da primeira festa de hip hop. Foi um encontro de volta à escola, dentro da escola, tinha que ser dentro da escola. Chega a me emocionar essa parada do movimento hip hop. Ele nasce dentro da escola, ele é concebido dentro da escola, tá ligado? Por um professor e um aluno, velho. O Koherk, ele vem da Jamaica, de Kingston, e lá ele tinha uma parada chamada toasting, que o toast, você pega o lance do sound system e você vê as pessoas rimando, né? A batida tá rolando do sound system e as pessoas vão rimando, fazendo a rima na hora. Aqui no Nordeste a gente tem uma parada assim também, chamada repente e embolada, né? E aí que eu digo, o hip hop também nasceu aqui. Então, pegou essa cultura do toast, da rima improvisada na hora, e começou a se incorporar nas festas também de hip hop que ele já trazia do sound system, né? E nesse rolê começou a rolar essas demandas. Pra quem não conhece o sound system é um sistema de som pesadíssimo, que funciona nos lugares, né? Nos lugares dentro da aleatoriedade mesmo, né? Já também compreendendo essa questão da ausência de espaços de fruição mesmo da juventude. Então no sound system eu tava rolando o toast e acontecia aquela coisa que eu tava falando aqui, né? Vocês estão gostando da festa? Sim! Pois a festa tá rolando aqui porque a gente não tem um espaço comunitário. Vamos se organizar? Saca? Vocês estão curtindo o som? Sim, o som podia ser mais potente se aí nesse sistema de energia elétrica estivesse funcionando, tivesse luz aqui e tal. Vocês estão curtindo a festa? Sim! A festa podia estar mais lotada, se a gente pudesse ligar para os nossos amigos e tal, mas o sistema de telefonia não chega aqui para nós, saca? Vocês estão curtindo a festa? Sim, a festa vai ter que terminar mais cedo, por conta da distância, não tem transporte. E por aí esse tipo de debate ia sendo suscitado ao passo da festa. Assim, a festa não parava para ter o momento do discurso, saca? Não era assim que funcionava. Só vai sentindo a vibe. Nesse processo do surgimento do rap, né? As primeiras pessoas a cantarem rap não eram os MCs, eram as pessoas que dançavam, né? Eram os b-boys, a galera que dançava, e os DJs. As primeiras pessoas que cantavam rap, as primeiras pessoas que se iniciavam no rap eram essas. Só em 1980 é que começa esse MC moderno, essa concepção, na verdade. Uma palavra do Yu-Gi-Oh! Que eu gosto muito, esse arquétipo do MC, ele começa a nascer na década de 1980, né? Que é essa coisa mais do cara especializado em fazer aquilo. Tá ligado? O MC começou a se tornar uma função especializada dentro da cultura hip hop. E aí começou a se crescer essa perspectiva para fim mesmo de enfrentamento. E tem uma coisa que é interessante do MC, do hip hop em si, né? Cada coisa tem um significado. Na dança, alguns passos de dança remetem a algumas coisas que aconteceram na Guerra do Vietnã. Aquele passo do movimento que o b-boy fica assim, que gira as pernas ali, representa o helicóptero, saca? Que era um equipamento que foi usado em massa na Guerra do Vietnã. Essa coisa do break, ela simula as pessoas mutiladas. Bem doido isso, né? Na verdade, ela simula as pessoas que são mutiladas, que foram mutiladas nas guerras, né? Principalmente naquele momento ali, Coreia e Vietnã, né? Esse lance é mais é meio que ele é muito mais do que só isso, ele é mais só do que você saber quebrar. Ele tem essa carga de significado, né? Ele se representa aquelas pessoas que foram mutiladas por bomba, enfim, é uma coisa bem profunda, né? O hip hop é bem mais profundo.
Nesse rolê do rap, ele já surge também dentro dessa perspectiva, e aí esse MC especializado já vem nesse cálice também, né? E aí, antes de terminar essa parte mais histórica, eu vou para 1985, nessa metade da década, é que o rap ele chega no Brasil, né? Ele chega via São Paulo, que é a nossa maior cidade, e geograficamente não teria outra, não haveria caminho melhor para se chegar, né? A maior cidade do Nordeste, inclusive. E aí o rap ele chega aqui no Brasil por volta de 1985, né? E os nossos grandes nomes, nossas grandes expressões o Taíde DJ1, o Pepeu e o Racionais, né? O Racionais MC, que ainda hoje está por aí causando o caos e a destruição na cabeça da gurizada. Isso é muito bom mesmo. Nos Estados Unidos tinha um grupo chamado NWA, né? Que é um grupo que inclusive influenciou muito o Racionais MC. E o NWA tinha letras muito fortes que falavam sobre essas questões políticas mesmo a nível dos Estados Unidos, né? E no Brasil a gente também tinha o Racionais nessa mesma perspectiva, tá ligado? Nessa mesma vibe. Então o rap ele surge, tudo isso pra dizer que o rap surge a partir da luta, né? O rap ele não surge para a luta. O rap ele não foi inventado para a luta. Os caras não estavam aqui e criaram o rap. O rap ele nasceu num ambiente bélico, num ambiente de guerra mesmo, num ambiente de conflito da periferia, né? E ele surge nessa coisa de ressignificar, inclusive, a estética da moda. Só para vocês terem uma ideia, e eu já vou encerrar essa parte do movimento característica, só para vocês terem uma ideia do quão profundo é essa ressignificação da moda, a galera vê muito o rap hoje em dia, vê o MC com aquela calça larga, com aquela camisa grande, mas olha só, aquilo ali é reflexo do sistema penitenciário americano, porque assim, lá todo mundo recebia uma roupa única, né? Só que assim, os caras não estão nem aí pro seu tamanho, pro seu tipo de tamanho, eles vão lhe dar a roupa, saca? Então, às vezes tinha os caras, principalmente quando tinha muitos refugiados, né, de Haiti e desses lugares, e a média de estatura dessa galera é muito baixa, bem menor do que a dos americanos, tá? Então quando esses pretos chegavam lá, que tinham acesso a essas roupas, elas ficavam grandes, saca? Então tem a perspectiva da moda que hoje em dia se faz, mas assim, a moda ela também é fruto de processo histórico, né? Já diria aquele maluco lá da moda que eu esqueci o nome dele, então o rap ele tem muitas nuances e muitos desdobramentos históricos, né? E desses desdobramentos históricos sempre foram do contra. O rap sempre surge desse movimento bélico e tem descendentes bélicos também, né? Então não seria diferente e não será diferente. Não foi diferente quando o rap chegou no Brasil, não foi diferente quando o rap se ramificou na perspectiva do funk aqui no Brasil também, tá ligado? Sobre isso, como diria Sun Tzu, sobre isso só o que se tem para falar sobre processo histórico e características, né? O rap ele é característica de esquerda, ele tem essa característica de esquerda de enfrentamento e de vias diretas mesmo, né? De enfrentamento, tá ligado? E dentro dessa experiência, já vou ligar aqui pro próximo tópico, né? Que é a minha experiência dentro do rap, ela é muito disso também, ela já surge também nesse mesmo rolê nesse mesmo rolê da história mesmo do rap e hip hop, né? Eu tô na cultura hip hop vai fazer umas 2 décadas talvez não, mas talvez sim. Vai fazer umas 2 décadas que eu tô na cultura hip hop e eu sou morador de um bairro periférico que é uma das maiores ocupações organizadas da América Latina, uma das maiores ocupações organizadas da América Latina, se eu não me engano foi a terceira até então, né? Que é o bairro, que é o bairro Frei Damião, sabia disso? O bairro Frei Damião em Juazeiro do Norte, né? Na região do Cariri Cearense, no Ceará, no nosso país Nordeste. E quando o Frei Damião ele começa a se constituir, a se projetar como comunidade, como bairro, acontece o que acontece em todo o bairro, é o único braço do Estado que chega, tá ligado? Que é a polícia, que é as forças de segurança, né? Com muitas aspas. E foi nesse processo de rolê e de contato, né,
com o Estado, com a polícia, que eu conheci um policial, né? E ele me deu o ponto de virada, assim como acontece com todos os meninos que começavam no rap na minha época, né? Que era a fitinha do Racionais. Ele chegou pra mim, eu tava escutando lá, acho que era Rap Brasil 3. E aí ele chega perto de mim e pergunta se eu já escutei Racionais. Achei estranho. Mega desconfiado, né? Mega desconfiado. Não, eu escutei não. Aí depois eu vou te dar uma fita do Racionais, tá? Aí me deu a fita do Racionais e mal sabia ele que tava criando um monstro, né? E aí ele me presenteou com essa fita do Racionais, e quando eu escutei a fita do Racionais, velho, foi amor à primeira vista. E quando eu escutei a fita do Racionais, eu sabia que eu ia ter uma relação intrínseca com a música, com o rap, saca? Por conta do simples motivo de estar falando, finalmente eu encontrei uma música que falava sobre mim, que falava sobre os problemas que eu enfrentava, tá ligado? E assim, a gente vive no Nordeste, principalmente na época, a gente tinha um domínio muito forte assim da cultura do forró eletrônico e tal. E só o que se rolava era isso, né? A gente não tinha uma via, não tinha uma segunda via, né? Aqui principalmente aqui no nosso entorno. E quando eu recebi essa fita, eu escutei ela até a exaustão e eu sabia que aquilo ali entrou na minha vida pra sempre, tá ligado? Aquilo ali ia ser pra sempre, porque era muito forte em mim. As coisas que eram faladas eram coisas muito fortes, que me tocavam muito, porque falavam de mim, tá ligado? Falavam de mim, sobre mim, e quando eu cantava era eu cantando também, saca? Não era uma coisa distante e tal. E assim, no máximo, tenho muito respeito à obra e muita admiração pela obra de vários caras, tipo Cazuza e Renato e tal, mas o Racionais em específico, né, foi o que rolou a identificação, velho, porque eu não conseguia me ver no rolê do Cazuza nem no rolê do Renato Russo, tá ligado? Mas no rolê do Mano Brown, eu não só conseguia me ver como eu tava, entende? Não só conseguia me ver como eu tava lá, vivenciando, né? Eu sou o Nego Drama, eu vivo o Nego Drama, e nem era nessa época. E aí, dentro desse processo, foram-se 10 anos nesse rolê. E assim, quando eu conheci o hip hop, vieram outras coisas também. Veio a literatura, junto com o hip hop, veio a literatura e veio a música, né? A música que também já estava na minha família e tal, mas veio junto e trouxe esse bônus, né? Eu sabia que para o hip hop, não é só escutar o hip hop, saca? Você tem que abrir o coração e abrir a mente, porque assim, é meio dicotômico mesmo. E preste atenção no que eu vou falar, não vou entrar num discurso purista aqui, de não usa essa porra e foda-se. Mas o que eu tô falando aqui, velho, é que assim, a gente tá discutindo Racionais MC fala de família, respeitar a comunidade, e eu não... e eu entendi o discurso, não, o rolê é pra respeitar a comunidade, doido. Então lá vai eu respeitar pai e mãe, que era a minha primeira comunidade, saca? E respeitar vizinho, e respeitar... E eu vi que as coisas que o Racionais falava, que o rap falava, era muito parecido com as coisas que a minha mãe falava. Então, não tinha tanta diferença, não parecia uma coisa tão difícil de seguir, tá ligado? E nesse processo de emancipação do rap na minha vida, e eu fui me especializando, né? Dentro desse rolê do rap, fui me especializando, fui DJ durante curtíssimo tempo. Nunca fui grafiteiro, e nunca fui b-boy, porque a dança eu sempre tive 2 pés esquerdos, então a dança nunca teve em mim. Mas tipo, na parte de música eu fui DJ e fui MC, sou MC. E assim, em nenhum momento, desde que eu comecei, eu pensei em parar, porque o rap ele me dá o arcabouço, tanto teórico mesmo para subsidiar a luta. Quando eu falo luta, eu falo de movimento negro, eu falo de movimento de base mesmo, de classe. O hip hop, o rap sempre tanto me dá subsídio político, como também emocional, saca? O rap salva vidas, né? Eu sou uma das vidas que foram salvas pelo rap, porque me trazia também, além de tudo, o equilíbrio emocional e a força emocional para continuar rompendo com as ideias que estavam postas e ainda estão, né? Mas assim, pensar o rap na minha vida agora, e se eu faço pegar minha máquina do tempo e volto lá atrás, eu diria pra mim mesmo pra entrar mais cedo, né? Pra começar mais cedo e me dedicar mais. E assim, no momento, saca? Eu devo tudo na minha vida ao rap. Eu moro numa casa própria graças ao rap.
tá ligado? Eu tenho um transporte graças ao rap, eu tenho amigos e tenho relações com a galera graças ao rap. Eu construí uma narrativa própria na minha vida graças ao rap. E assim, pra galera que quer se iniciar no rap, pra galera que pensa em fazer rap e tal, porque é no Cariri, porque só rola forró, já ouvi muito isso, porque só rola forró, porque não dá certo, porque você não tem talento, porque você não tá em São Paulo, isso e aquilo outro. Velho, é o seguinte, em qualquer lugar vai haver algum tipo de dificuldade, saca? Eu viajei por vários estados e encontrei a mesma dificuldade que eu encontrei aqui, então não seria, eu já afirmo categoricamente, que não seria pelo fato de eu estar morando em São Paulo que seria mais fácil pra mim, saca? Muito pelo contrário. Eu fui pra Brasília, Brasília é um dos berços do rap no Brasil. Grandes nomes do rap saíram de Brasília e saem, né? GOG, de Jamaica, Japão, Hungria Hip Hop, que a galera gosta tanto. E lá em Brasília, cara, a dificuldade é a mesma, entende? A dificuldade é a mesma que se tem aqui. Então, tudo depende, lógico, depende dos fatores, depende do circuito e tal, mas também depende muito da sua vontade e do seu tesão de ficar no rolê, saca? De entender que mais de menos dia você vai ser cobrado pelo seu discurso, e se você não estiver disposto a pagar o preço e tal, então você sai. Aí de fato você não tem, de fato você não nasceu pra isso, vai fazer outra coisa. Mas se você aguenta, se você fica, o MC dele tem uma frase que ele fala assim: eu não escolhi fazer rap não, na moral, o rap me escolheu porque eu aguento ser real. Quando ele fala aguento, ele tá falando muito de resistência, de resiliência mesmo, de saber o preço que é pra estar nas coisas, pra fazer as coisas, saca? E assim, não é um papo meritocrático, tá ligado? Eu tô dizendo aqui, eu tô considerando todos os fatores. Mas tem muito disso também. O rap, ele tem esse potencial. E na nossa região, velho, não é mais como no começo, saca? Tipo assim, se eu começasse agora, eu ia entender que é bem diferente do meu tempo, assim, de 10 anos atrás. É bem diferente, né? Tem uma nova cabeça, tem uma nova galera no rolê. Vocês compreendem? Então, é muito disso aqui. Pra entrar nesse outro... Dentro dessa parada, né? Movimento cultural e resistência dentro da música hip hop. A gente contemplou, mas não tem crise nenhuma falar novamente. E aí falar também, amarrar dentro do meu rolê, pra encerrar o meu rolê e já começar isso novamente. Foi com hip hop, graças ao rap e ao hip hop, que eu adquiri consciência política, saca? Foi a partir disso que eu adquiri consciência política. Não que meus pais não tivessem nem me ensinassem, mas conseguir transformar isso em realidade prática, eu consegui a partir do rap, né? Eu consegui formar um discurso coerente a partir do rap. O rap o meu campo das ideias é o rap. Lógico que o campo das ideias em qualquer ambiente, mas o meu campo das ideias, o meu elemento de conforto é o rap. Então, a partir do rap eu adquiri consciência política, eu sei o meu espaço no mundo, eu tenho consciência do meu espaço no mundo a partir do rap. A partir do rap eu compreendi o espaço do negro, da população negra no mundo, o espaço que ocupa, o espaço que é devido, o espaço que deve ocupar, certo? A partir do movimento hip hop. E aqui eu não tô numa vibe, não vou entrar numa vibe, como eu falei, de endeusar o rolê. Assim como qualquer outra estrutura, qualquer outro movimento, é passivo também de crítica e tal. E eu tenho minhas críticas e as farei no momento certo e para as pessoas certas. Mas, velho, é muito disso, né? A partir disso, dificilmente você vai ter um MC de rap que ele não vai estar minimamente embasado no que está rolando no mundo, tanto politicamente como também historicamente, geograficamente, tudo que rola. Porque faz parte, assim como o repentista e o cordelista, que eu amo tanto falar e usar como referência, assim como o repentista e o cordelista, ele tem que estar sempre inteirado do que está rolando no mundo, porque escreve demandas emergentes. O MC ele também está ligado nas coisas que rolam no mundo, ele está sempre antenado, ele sabe do que está acontecendo, ele vai escolher ou não falar sobre aquilo, mas que ele sabe, ele sabe. Ele vai escolher ou não se omitir com relação àquilo, mas que ele sabe, de fato ele sabe, tá ligado? Ele sabe do poder que ele tem e do que ele pode fazer. Tanto o Mano Brown quanto o MC que está começando ali na periferia, os dois sabem o que eles representam, os dois sabem o peso que eles têm e os valores que eles carregam que estão incutidos neles, tá ligado? Então, sempre vai haver, cara, o movimento hip hop, o rap hip hop, ele vai sempre estar intrinsecamente, vou usar a palavra intrínseca porque de fato vai estar intrinsecamente ligado com as demandas, principalmente com as demandas emergentes, né? Quando surge.
há 20 anos atrás, o rap não debatia LGBTQI+, fobia. Hoje em dia o rap não só debate, como já começa, devia ter começado antes, mas já começa a ter sua abertura, né, para os MCs do segmento LGBTQI+. O rap, a figura da mulher no rap, durante muito tempo, foi só uma figura de não protagonismo, para não dizer de apagamento. Diga-se a Cindy Campbell, que foi a fundadora do rap e hip hop, e não aparecia na história. Mas já uma abertura, e quando eu falo abertura, não estou dizendo que o rap se abriu, estou dizendo que as gatas foram lá e conquistaram espaço. Já é uma abertura muito grande para as mulheres no rap, né, para estarem discussando e fazendo e protagonizando sua própria cena, seu próprio rolê, certo? E é isso, velho. Acho que, como diria Sun Tzu mais uma vez, sobre movimento cultural e resistência dentro da cultura da música hip hop, eu acho que se tem por hora é só o que se tem pra falar, tá ligado? Bem, Dexter, o senhor... Não, bem, Dexter, você fez uma genealogia, né, do hip hop, como você disse, e em alguns momentos você frisou, ou pelo menos trouxe aqui para o Brasil em paralelo, né, nessa discussão. Aí eu fiquei pensando nesses movimentos, você falou do aspecto de 4 facetas do movimento hip hop, né, que é o rap, grafite, a questão do DJ e o break, e eu fiquei pensando na questão da literatura negra a partir de alguns espaços no Brasil que funcionam como um quilombo mesmo, ou como um celeiro de resistência a outras discursividades, como no caso de Salvador, com o Sandro Nessa Suarana, no caso de São Paulo, com o Coperifa. Aí eu queria saber, na minha pergunta, ou na minha reflexão, como o hip hop, nesse conjunto todo, absorve a literatura. Pode crer. E a segunda observação é nessa questão ainda de você trazer as vozes das mulheres negras que também estão relacionadas com determinada origem da linguagem do hip hop. Eu vou lembrar de uma matéria que eu li outro dia aí sobre o rock, né? Sobre o rock e o estilo grunge dentro do rock. Sim. E é uma mulher negra, que é a Tina Bell, quem primeiro traz isso. E quando a gente pensa no movimento do grunge, a gente lembra o quê? Nirvana, Pearl Jam, mas nunca é lembrado dessa mulher negra. É basicamente esse comentário. Bicho, essa parada da Bel eu vou falar depois, tá ligado? Mas com relação à literatura, mano, as periferias elas detêm o maior patrimônio intelectual do Brasil, tá ligado? Assim, nunca se produziu tanto e nunca... Isso que se tem notícia agora, né? Mas nunca se produziu tanto texto, poesia, livro. A periferia nunca, na verdade, a periferia nunca escoou tanto, né? Da produção, que produzir sempre produziu, saca? A periferia sempre produziu. Mas agora a galera tá conseguindo escoar essa produção, entende? Agora a galera tá conseguindo botar na rua, botar nos streamings. Botar nos streamings os livros, botar nos streamings as produções, música, enfim, videoclipe, tudo, né? Agora a periferia consegue por conta da internet. Mas a gente já era dono desse patrimônio, a gente já fazia isso, olha, há muito tempo, né? A intricacidade do rap, do hip hop com a literatura é indissociável, porque assim, o MC, ele precisa ler, desde o MC de batalha, o MC que participa de batalha, que é rimando na hora e tal, do pior ao mais top, assim. Ao cara que escreve, ele precisa de subsídio do vernáculo, saca? Ele vai precisar recorrer para quebrar as regras que ele quer quebrar, ele precisa conhecer elas. Foi assim que minha professora me ensinou, tá ligado? Irmão, se quer quebrar as regras da gramática, você precisa conhecer todas elas, né? O MC, o poeta, ele faz, o poeta no geral, né? O poeta, ele quebra as regras da gramática mesmo assim e brinca com ela, brinca com os códigos, né? E de reorganizar e tal. E quando eu falo quebrar, não é no mau sentido de quebrar, porque o sistema bom é aquele que é passivo mesmo de ser... O cara, quando é bom, ele quebra o sistema é bom quando ele é passivo de ser quebrado e continuar operando, né? Aquela parte mais mole da língua, o léxico, né? Velho, o léxico do Brasil,
é tão maleável, o léxico é essa parte que você brinca com, né? É tão maleável, que se torna difícil, né? É tanta palavra, que se torna difícil. É uma opção tão grande de palavras se torna difícil. Então, quando o MC conhece muitas palavras, ele vai conseguir construir, aumenta mais ainda a possibilidade dele de construir versos e poesias e textos literários e tal. Então, tipo assim, o verso, os cordelistas têm uma parada chamada de rima pobre e rima rica, né? O que é uma rima pobre? A rima pobre não é porque ela seja paia, no sentido de paia. A rima pobre é que ela só usa palavras que estão mais no repertório mesmo e tal, né? E a rima rica é quando o cara consegue tirar do nada um pneumotreme microscópico possílico vulcano coniose do verso, saca? Isso é uma rima rica. Você fez um verso, você conseguiu empregar essa palavra num verso, velho, você produziu uma rima riquíssima no sentido de você trazer do repertório, do vernáculo, isso, tá ligado? Então o MC bom, os melhores MCs que eu já conheci são os caras que mais leem, tá ligado? Assim, os MCs bons que eu conheço, meu irmão, você tira cada verso que você vê as referências literais e literárias também, que o cara consegue fazer, e transformar em alegoria, e transformar em poesia, e transformar em jornal, em texto jornalístico, é incrível, assim, saca? Então, assim, tá ligado diretamente, velho. Não tem MC bom que não lê, tá ligado? Se você quer ser bom, velho, você tem que ler, tá ligado? E eu não sou bom, preciso ler muito, porque tem cara que lê muito, saca? E sobre Abel, para além do apagamento das mulheres, tem outra parada que é a seguinte, velho. Toda vez que um movimento negro, cultural e artístico cria uma parada foda, uma parada de sucesso, uma parada que repercute, a galera branca produz uma coisa parecida, saca? E aí, vem comigo, ó. Vem comigo no refrão. Eu vou dizer só 3 exemplos para vocês se ligarem no rolê, como é que é. Nos anos, a gente tinha Jimi Hendrix, né? Tinha Jimi Hendrix e tal. Pra Jimi Hendrix, porra, outro nível supremo, assim, o pai de todas as coisas. Mas, velho, se você for comparar na Billboards, os rolês do Jimi Hendrix com o rolê do Presley, por exemplo, né, que inclusive de tempos diferentes, nem se compara, velho. O tanto de coisa que rola na Billboard, que é a principal playlist que tem por lá, né? E os outros números aqui não batem porque é muita coisa. Então os caras capitalizam em cima, tá ligado? Teve uma época, tem um grupo chamado B2K, gosto demais desse exemplo. Tem um grupo chamado B2K, que eram 4 caras, né? 4 pretos, eles cantavam e dançavam, saca, com o microfone aqui, e cantando e fazia as coreografias, mas pô, dava muita grana. E aí, questão de 7, 6 meses depois, surge Backstreet Boys, saca? Que são movimentos, são ações pontuais. Da mesma forma também surgiu no rap e em várias outras culturas. Sempre que tem um movimento assim, da galera preta, os brancos fazem uma parada assim também, entendeu? Pra pegar e colocar a sua versão no mercado, né? A sua versão padrão no mercado, porque pra poder engessar e ter o controle, saca? Não, bicho, beleza, isso é massa, mas é massa se for nós fazendo, né? Eu tô falando aqui de ter o controle da narrativa, de ser o dono da narrativa, tá ligado? Então, quando você tá num rolê que é extremamente machista e racista, uma mulher preta, ela não vai ganhar o crédito como dona, como criadora do estilo, saca? Jimi Hendrix, que é por muitos pai da distorção, e por mais que todo mundo tenha um respeito e tal, mas isso não vai repercutir mercadologicamente, tá ligado? Não vai repercutir mercadologicamente sobre essa vibe, porque os caras não vão permitir porque a narrativa é deles, eles não iam perder a narrativa, tá ligado? E é isso. Primeiro desde já agradecer pelo aceite, por sua fala, seu discurso. Eu adorei, fluido, informativo, mostrou a genealogia do hip hop, super bacana. E a genialidade pelo texto.
aprendizado. Muito bacana. A minha primeira pergunta é: você disse que o hip hop surge na periferia por demanda de expressão, espaço de lazer, né? Também naturalmente traz manifestações das pessoas quanto ao espaço em que estão, né? A minha pergunta é: eu posso relacionar lazer e política como análogos à arte política, né? E ainda na explicação dessa pergunta, né, pensamento social político consciente deve estar presente no espaço e na demanda por lazer? Sempre, cara. Porque, sempre porque, olha só, vamos pensar a cidade, vamos pensar a polis, né? Vamos pensar a polis. A partir do conceito de polis mesmo, dos gregos. Quando a cidade ela é concebida, quando as cidades eram concebidas, né? E eu tô falando eu tô falando de Grécia, eu tô falando de Egito, e tô falando de todos os povos, tá ligado? Da origem dos povos mesmo assim, dos povos onde o rio chegou. Historicamente, a galera compreende que a galera começou a se formar a cidade e como começou a controlar as águas, começou os rios. Onde tem uma polis, desde as origens gregas e eurocêntricas até Sankofa e África e tal, as cidades elas crescem para atender uma demanda, tá ligado? Primeiro a demanda de estar junto e de sobrevivência, para estar em grupo. E depois para celebrações. Irmão, eu vou ter que atravessar ao lado da montanha para celebrar o dia da colheita e voltar de novo. Por que não fica todo mundo junto, planta junto e celebra junto? Logo, em vez de estar fazendo esse trânsito, saca? Então as cidades, elas, tanto é que elas começam assim, começam circulares, né? Se você ainda tira por essas cidades pequenas que tem por aí. As cidades elas crescem em redor das praças, velho. Tá ligado? Isso é genial. Elas crescem ao redor das praças. E a partir disso elas têm um lugar comum, né? Que é um lugar de fruição, né? Que é um lugar de fruição, que é um lugar de aproveitamento, de sentar no terreiro, de trocar, de contar história, de se apresentar e tal. Você tira pelas comunidades indígenas também, quilombolas, essa circularidade, né? Você tira por uma parte a parte mais cruel desse contexto, você tira por Roma, né? O lugar dos jogos era um lugar que era até então central dentro da espacialidade militar e militarista de Roma. O que eu estou colocando aqui é que as cidades elas eram pensadas, elas deveriam ser pensadas nesses lugares também, nos espaços de lazer, porque o lazer ele constitui uma característica do ser humano, tá ligado? É uma das áreas de interesse do ser humano. Já diria Marcelino 2008. Já diria Marcelino 2008, né? As cidades elas pararam de ser pensadas para isso. As cidades começaram a ser pensadas para atender a indústria, tá ligado? Para atender a demanda das indústrias, ou seja, casa, dormitório, um sanatório literalmente, né, que é um lugar de sanar tudo, e as empresas, né, e se repercute muito por aqui também. No meu bairro está acontecendo isso agora, um movimento predatório da especulação imobiliária e não tem um espaço de fruição, não cresce no sentido de ter um espaço para o lazer, tá ligado? Então, é isso, o lazer é uma demanda, cara, como diria o poeta, né, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Porque a dimensão do lazer ela também faz parte do processo. O lazer ele também faz parte do aspecto da humanidade, tá ligado? Tanto o ócio criativo, como diria o próprio Marcelino, que eu gosto muito de me reportar ele quando se trata de lazer, que leva o lazer muito a sério, né? Ele escreve com muita seriedade sobre o lazer. E esse aspecto, então, é uma demanda política, velho. O lazer é uma demanda, o lazer é um direito, sabe? Tanto é que no discurso político das últimas 2 décadas é saúde, segurança, esporte e lazer. E lazer, sendo que o esporte ele pode estar ele é colocado à parte, mas sendo que o esporte ele é uma das áreas de interesse também do lazer. Compreende o quanto o lazer é importante, ele é meio que uma moeda, ele é colocado como moeda política no campo do discurso. Não, eu vou lhe dar o lazer, velho. Então é por isso que o lazer tem que estar em todas as pautas. E ele está, na verdade, ele está subjetivamente. E às vezes ele aparece, quando ele aparece de forma mais assintosa, infelizmente é na boca do político, tá ligado? Essa é uma demanda que é para ser nossa, do povo mesmo. A gente quer saúde, segurança e lazer.
e não o cara, porque a partir do momento que ele entende isso como moeda, ele vai colocar no discurso dele, nem sempre vai estar. Aí ele vai colocar um parque de eventos que é totalmente, começa sendo longe para um cidadão ir para lá, né? Ele é sem estrutura, e ele vai entender isso como um espaço de lazer, mas é um lazer uma lógica que é uma lógica mercantil, saca? Sendo que a nossa concepção de lazer às vezes nem precisa de um troço daquele ali. Meu irmão, faça só a praça para o menino brincar. Às vezes só isso já dá vencimento, tá ligado? Às vezes só um espaço, o equipamento já dá vencimento. E é isso, velho. O lazer precisa estar sempre colocado. Tanto é que no ambiente de lazer foi que o hip hop começa a trazer essa parada, né? Os nossos movimentos, eles têm essa característica, não na hora, mas do pós, de estar junto, de estar se irmanando, tá ligado? Então é por aí, velho. Perfeito. Precisa estar. Só fazendo um comentário dentro da tua resposta em relação à minha pergunta, né? Primeiro que eu super concordo e adorei a resposta. É muito importante trazer a reflexão, porque o lazer, como às vezes é posto como as pessoas, como um momento de, sei lá, de alienação. As pessoas estão lá para se divertir e não pensar a realidade. Quando você pensa a realidade a partir desses momentos de lazer, né? Por exemplo, como combate ao racismo, você vai num jantar em um determinado restaurante e você chega lá, quando você tem uma reflexão consciente em relação ao racismo, você não vê pessoas negras lá também para jantar, para ter lazer, e sim pessoas servindo, você vê como o racismo é estrutural. Sim. Ou como você tem determinados festivais aqui, inclusive na nossa região, e a gente começa a olhar para as bandas, né? Ou seja, você vai para um festival com muito lazer, e você olha para a programação das bandas e você não vê bandas regionais, ou você não vê diversidade de estilos. Então, sim, é um pensamento político que você associa ao momento do lazer. Então, com certeza, é muito, muito importante. Com certeza, total. A minha segunda pergunta, né, faz uma aproximação do cordel com um rap, e achei muito bacana isso, né, no que tange à poeticidade, ao improviso, né, ao relato do fato, da notícia, né. Então podemos dizer que esses movimentos, né, eles não subvertem o acontecimento, mas sim denunciam, informam, e de uma forma em que eles juntam a realidade e a arte. Sim, porque a arte é só uma linha editorial, tá ligado? A arte é só uma decisão editorial. É como se eu estivesse numa redação aqui e eu escolhesse como é que, meu irmão, beleza, tá aqui a notícia, como é que eu vou contar a notícia, né? Eu vou só chegar e dizer, boa noite, morreu o presidente, eu vou dizer, boa noite, morreu o presidente de um espirro, né? Morreu o presidente afogado no próprio ódio, saca? Ou no próprio amor, o próximo que virá, talvez, não sei. Tá ligado? E por aí vai. Então, assim, da mesma forma que poderia ser também, da mesma forma que o poeta, ele poderia ter escolhido a perspectiva do humor, saca? Que também é uma arte, é uma forma de arte, né? Mas poderia ter escolhido uma via mais, como é que eu vou dizer? Mais ácida, no sentido de mais provocativa no sentido do humor, tá ligado? Então, é mais uma decisão editorial. Da mesma forma também que às vezes o cordel por si só, às vezes é um cordel engraçado, às vezes é um cordel tenso, né? Às vezes é um cordel que porra, dramático, né? É mais uma linha editorial, tá ligado? A forma que o cara vai escolher fazer essa notícia e tal. Então é importante que se tenha essa parada que a gente estava conversando antes em off sobre a intenção, né? Irmão, qual a tua intenção com a arte? Que tipo de coisa tu quer provocar? Porque assim, eu posso dizer várias notícias, tipo assim, não sei se vocês lembram, mas o ainda presidenciável levou uma facada. Eu recebi essa notícia de 3 formas. Eu recebi essa notícia de forma impessoal, né? Foi o que minha mãe chegou pra mim. Rapaz, aconteceu uma coisa que foi, o Bolsonaro levou uma facada. Recebi essa notícia de forma extremamente pessoal, né? Ai, cara, como é que pode? O cara levou uma facada, não sei o que. O cara incutiu a notícia E agora, pá. Eu recebi essa notícia de forma extremamente jocosa. Compreende, bicho? O cara chegou e os caras levou uma facada. Não era do Nordeste, não. Se fosse nós, tinha feito assim, saca? Então, é mais uma linha editorial. A forma que o cara escolheu contar a notícia.
Então vai muito da intenção, né? Que tipo de reação você quer causar na hora de contar aquela história, de falar daquela notícia, né? Tipo assim, eu já vi cordel da morte de Padre Cício de várias formas. Um super engraçado, um super tenso, saca? De pô, isso aqui é uma coisa filosófica suprema, nem Platão saca disso aqui. E também já vi coisas totalmente, foi assim, relatando o fato mesmo, tá ligado? Sem nenhum recurso, isso aconteceu tal dia, isso aconteceu em tal dia, saca? Igual os âncoras de jornal. Vai muito da linha editorial que o cara escolheu pra narrar, tá ligado? Assim. Mas é indissociável a poesia, ela tá, inclusive a poesia tá nisso também, né, velho? Aquele livro lá, o texto lá de Caminha, de Pero Vaz, a galera entende como pura poesia, mas é um texto, é um relato, né, velho? Um relato, inclusive, tipo do Diário Oficial da União, pro cara, né? E as pessoas entendem como uma obra e, de fato, não deixa de ser, tá ligado? Da mesma forma como tem vários discursos lá, lá em Brasília, a gente foi lá no museu lá do Senado, né? Do Senado Federal, e tem vários discursos de várias galeras, assim, que são entendidas como obras de arte pelos literários. E era só discurso de ordem do dia, saca? Então vai muito disso, assim, da intenção e também de quem escolhe virar a página ou dar o play, né, mano? E é muito disso, tá ligado? A minha terceira pergunta, que tu já respondeu em outras falas, né, em outro momento da tua fala, então eu vou apresentar mais como comentar, né, que eu ia perguntar sobre o movimento hip hop e o combate às diversas formas de preconceito, né, como o racismo, né, o machismo, a homofobia e tal. E muito bacana, porque tu já expôs, né, que hoje o movimento se movimenta em direção a essas pautas também, né? Então, muito bacana. Então, vou partir logo para a quarta, né? E dentro da tua fala, teve um determinado momento que falar sobre apropriação por parte da mídia do sistema capitalista em relação ao funk, ao blues, e nessa vertente que acaba também ganhando força o hip hop, né? Devido a isso. Eu queria só que pudesse comentar mais alguma coisa sobre essa questão, e talvez até assim, colocando algum elemento, né, de hoje, contemporâneo, né? Essa apropriação que é feita pelo poder midiático, e na verdade também esse poder midiático, né? Ele já serve ao próprio sistema, né? Como é que esse sistema capitalista, né, acaba se apropriando desses movimentos ou dessas determinadas manifestações para si, né, e uma consequência, né, a seu ver, e como é possível haver uma possibilidade de diálogo. Entendi. Para que a apropriação não seja absoluta, porque a gente vive no sistema, então sim. contato, claro que vai ter, né? Claro. Sobre esse lance do sistema mesmo, eu vou parafrasear aqui, não vou parafrasear, mas vou usar uma referência que é bem da hora, que eu gosto muito, né? A gente vive em camadas, em camadas de sistema, e um sistema sobre outro e uma camada sobre outra, né? Isso é Matrix, tá ligado? A gente precisa das coisas, existe uma camada, e essa camada tem outra camada, e essa camada tem essa, e nessa camada aqui, e eu não tô falando de baixo de cima, eu tô falando que nesta camada aqui, a gente precisa de dinheiro, tá ligado? Então, inclusive o socialismo é a partilha de dinheiro, tá bom? Só pra constar, a gente precisa falar sobre isso, vocês não estão prontos para falar sobre isso ainda, tá bom? Socialismo é sobre dividir riqueza, mas isso é um debate para um outro dia. A gente está aqui nesse processo a gente precisa de dinheiro, a gente precisa pagar a conta para poder continuar fazendo arte e continuar existindo. Che e Fidel, quando eles queriam fazer o lance da revolução lá em Cuba, os caras precisavam de grana, os caras foram atrás de grana onde? Nos Estados Unidos, que lá tem muita, é por isso exatamente que eles estão ferrando com a gente, então vamos pegar a grana deles, subsidiar aqui a guerra e Cuba livre. É isso, tá ligado? Então a gente precisa, sobre isso, não tem muito o que se discutir, a gente precisa de grana e são as regras do jogo, a gente joga por elas, né? Eu não posso jogar com as regras, eu não posso usar as regras contra um inimigo que não está usando, e quem me ataca não pode ditar o ritmo, as regras e como é que eu vou revidar.
Se você está me atacando com dinheiro, eu vou revidar da melhor forma que eu puder. A melhor forma que eu posso no momento é com a grana. E nem revidar no sentido de derrubar você, de revidar no sentido de eu sobreviver, saca? Esse é um processo. E como é que essas coisas operam dentro dos movimentos? Vou dar um exemplo grande, vou dar um exemplo gigante e vou dar um exemplo não tão grande. Um exemplo grande quando o Cole Herc fez o primeiro scratch na vitrola, né? Esse movimento se chama scratch, né? De arranhar o disco. Quando ele fez esse movimento aqui, naquela época, os toca-discos não eram feitos para fazer isso aqui, tá ligado? Os toca-discos não eram feitos para fazer isso aqui, velho. Era inconcebível. Quando ele fez isso aqui, ele mudou a indústria do disco, né? Dos aparelhos de disco. Porque assim, quando você fazia isso, você dava um problema lá no rotor da vitrola, porque ela não foi feita para esse processo e tal. E aí você foi fazendo e começou mais gente a fazer. Do nada tinha DJ em todo canto e começou a dar problema em todo canto. Surgiu uma demanda. Porra, bicho, os toca-discos estão voltando. Por quê? Porque nenhum aguenta o rojão de ser DJ. Vamos fazer o seguinte, vamos capitalizar em cima. Vamos fazer um mais fudido, mais completão, mais robusto e vender mais caro. E a gente chama de MK Technics. Tá ligado? Porque era o lance da tecnologia. Technics. E ainda hoje a Technics é referência em produção de toca-discos do mundo. Tá entendendo? Um exemplo gigante. A galera começou a produzir música, né? E aí, graças à internet, todo mundo teve a oportunidade de ter seu home studio em casa. Assim, todo mundo que tem internet e computador, lógico, né? Que já é muita coisa para um sistema que tinha um dono, tá ligado? Então todo mundo começou a ter home studio, começou a produzir naquele computador cabeça de cavalo e tal. E aí o que a Microsoft faz, e a Sony e a Apple, começa a lançar agora sua linha de notebooks própria para produção de estúdio, né? Nós vamos chamar de Envy Beats. É um computador, navega na internet, tem um Windows, Word, Excel. Mas eu vou chamar de Envy Beats e vou direcionar para esse público, que de fato tem muita qualidade. Eu não estou dizendo que não presta, tá bom? Quem puder comprar, tiver grana, compra. Mas foi um produto que foi pensado para capitalizar em cima desse rolê do DJ, do produtor, do beatmaker, saca? E é um computador que é caríssimo, vem com fone. O fone sim, o fone não vale nada, mas vem com fone que é para capitalizar em cima, né, da galera. Isso é um exemplo gigante da indústria de computadores, né? Aqui no Brasil eu tenho um exemplo pequeno, que eu digo do Brasil porque eu conheço no Brasil, mas talvez essa empresa de cosméticos seja bem maior. Quando se começou essa discussão do cacho, né, do cacho A, do cacho C, do cacho B1, B2, aí os cabelos deixaram de ser black, e não é criticar o movimento não, eu tô falando algo que repercute por trás. Os cabelos deixaram de ser black e começaram a ser o complexo B de vitaminas, né? Vitamina B1, B2, só que C, né? O cabelo começou a ser cacho 1, cacho 2, cacho 3, saca? Aí veio a indústria de cosméticos e começou a fazer produtos para estes cachos, para você que é uma mulher independente, para você que é uma mulher desplugada, para você que é uma mulher poderosa, né? Quer ter os seus cachos, quer se libertar do liso. Agora você tem seus cachos com a nossa marca, saca? É assim que a indústria opera em cima, né? Assim que a indústria opera, ela opera capitalizando. Não, capitalizar é o fim, né? É o fim desse processo. E como é que ela opera? Ela opera pegando os ícones. Irmão, quem é mais foda de cabelo, quem é mais foda de poder, quem é a mulher mais pica das galáxias, das pretas? Ah, tem fulana de tal, podemos chamar fulana de tal pra fazer propaganda de cosmético, saca? Quem é o cara mais top pra falar de computador dos pretos aí? Ah, tem fulano de tal, eu chamo fulano de tal pra falar, pra mandar os outros pretos comprar. Tá entendendo? Porque assim, se eu boto, eu vou fazer uma se eu boto aqui me dá um nome aí, qualquer, de novela, se eu boto um daqueles meninos brancos de malhação pra vender um computador, talvez não impacte tanto, que eu tenho uma caralhada de menino de malhação que já tem computador, né? Mas se eu boto um menino preto para vender computador, talvez eu venda mais, que tem pouco menino preto que tem computador. Então a chance de capitalizar em cima seria maior nesse sentido, né? Então pega esse cara e tal. E aí geralmente
quando você pega o cara pra fazer essa parada, o cara tá lá pelo dinheiro, o cara é um trabalhador, ele tá exercitando um trabalho e precisa estar lá mesmo, na televisão em todo canto, entendeu? Mas precisa lembrar que esse produto, a gente precisa pensar que esse produto, ele não tá com o interesse da emancipação, tá ligado? O Angel Beats da Sony não tá interessado em me emancipar enquanto músico, mano, saca? Ele quer que eu compre um computador simples assim, entendeu? O produto lá da marca X, do cosmético, ele de fato ele não está interessado que as gatas sejam poderosas. Talvez o dono da marca seja um puta machista da porra, entendeu? Mas ele quer que as gatas comprem um shampoo que é mais caro do que os outros no mercado, do que um shampoo convencional, porque isso é um shampoo especial black para o seu cabelo black poderosa ou poderoso, né? Enfim, é assim que o sistema capitalista ele capitaliza em cima da parada. E a minha crítica nunca vai ser ao cara que está na propaganda, ao preto que está na propaganda, ao preto que está no cinema, saca? Mas vai ser ao que está por trás daquela venda. O que está por trás daquela venda é o que é o rolê. Tipo, pô, Pantera Negra, meu irmão, beleza, Pantera Negra é foda, mas tipo assim, ninguém mais do que a Disney gostou tanto do Pantera Negra. Talvez a Disney tenha gostado mais do Pantera Negra do que os pretos, do que o movimento preto, saca? Porque arrecadou muito, deu muita grana, então os caras não estão nem aí, velho. Nesse processo, entendeu? E a gente precisa pensar sobre isso, sobre essas narrativas. O Chadwick Boseman morreu, não vai ter Pantera Negra 2. Ninguém lamenta tanto não ter Pantera 2 quanto a Disney, velho. Eles são quem mais lamenta, porque o que eles iam ganhar em cima de nós lá, e é pra ir mesmo pro cinema, não tô dizendo que não vá não, vá pro cinema, mas vá com essa reflexão, faça um lazer de forma reflexiva, saca? Entendendo o que é que você está gastando. Da mesma forma vale para tudo, tá ligado? Você precisa ter uma reflexão sobre essas coisas e tal. Então, como diria Mano Brown, dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta, tá ligado? Mas, lembrar que Dona Cissa fez de mim um homem, não uma puta. Lembrar, velho, nesse sentido, saca? Entender esses processos, de por que está sendo gasta grana e quem está gastando, sabe? Quem está ganhando com o nosso lacre. A pergunta é bem essa, quem é que tá ganhando com o nosso lacre? É um dinheiro nosso, é um black money real, tá ligado? Porque assim, talvez a gente esteja só mantendo a estrutura a partir de uma narrativa e colocando, inclusive às vezes colocando até uma opressão sobre outra pessoa, saca? E aí eu falo outra pessoa mesmo, assim, no geral. Às vezes, desculpa. Não, pode concluir. Às vezes em algum momento da minha vida, eu possa ter adquirido um bem que o simples fato, não estou falando nem da minha intenção, o simples fato da minha aquisição daquele bem represente a opressão de uma outra pessoa, saca? Às vezes desde um tênis, que representa a opressão de uma galera lá no Vietnã, uma criança lá no Vietnã, ou às vezes uma marca que oprime uma pessoa que está aqui do meu lado, que não conseguiu comprar a marca, que era... Entende? Então é bom a gente estar sempre fazendo essas reflexões e pensando nesse consumo, né? Para estabelecer relações de consumo saudáveis. É para consumir sim, mas vamos consumir com saúde, sabe? Tem problema de ser um agente promotor de saúde. Jackson, só um comentário, porque justamente no finalzinho aí da tua fala, sobre essa questão dos ícones, né? As pessoas são capitaneadas como ícones de representar, e às vezes está servindo para manter o sistema. Aí eu fico pensando num outro perigo que é a falsa, né? A pseudo representatividade, né? Que alguém pode dizer, não, mas tem negros como atores. E como você frisou bem, o cara deve mesmo, ele deve atuar, né? Sim. Não pode abrir mão disso. Mas como é que fica essa questão da... Você vê dessa forma, vê algo parecido, nessa linha? Sim, sim. Ainda sobre Pantera Negra. Velho, porque assim, eu posso escolher ou não. O Djonga, esquece Pantera Negra, vou pra Djonga. O cara perguntou por que é que o ingresso do Djonga, o que é que ele achava, o que é que o Djonga achava do ingresso do show dele ser caro, né, do dinheiro que ele tava ganhando e tal. E ele falou o seguinte, cara, com relação ao meu ingresso ser caro, eu lamento pela galera pobre que não pode pagar, tá ligado? Mas, pra galera que pode, tem que pagar caro mesmo, porque eles sabem o que é que eu represento. Eles sabem o que é que eu represento, o que é que eu sou. E aí, tipo, tem dois lados dessa moeda, né? Primeiro você tira pro lado de uma pessoa que não tem nada, velho. E aí eu tô colocando o Djonga como referência, como uma coisa, foi uma frase muito foda, né? Porque aí você parte da narrativa do cara que não tem nada,
tipo assim, ele tá aqui e a última cartada dele, como foi a do Djonga, como foi a do MC, e de vários outros MCs que estouraram, mesmo era a minha última cartada, era meu último dia, se isso aqui não der certo eu ia fazer outra coisa, tá ligado? Ia ser absorvido aí por outra estrutura. Você pega um cara que não tem nada e do nada o cara volta pra casa rico, tá ligado? O cara que, que ele trabalhou, mas é uma mudança muito doida de status quo, velho. É uma mudança muito grande, de status quo muito rápida. Então, como é que a gente pensa isso, tá ligado? Tipo assim, do nada eu tava aqui. Essa é a história do Rashid, né? Eu gosto muito dela. Que tipo assim, ele ligou para o MC, bicho, eu vou parar, eu não tenho condições de continuar mais, eu vou arranjar um emprego. Aí o cara falou assim, não, bicho, eu vou te mandar 100 reais aqui, semana que vem a gente vê, mas não desiste não. E do nada o cara tá rico, no outro dia o cara tá rico, tá ligado? Então como é que fica a mente do cara? E ele foi um dos caras que se manteve, né? Mas como é que eu vou me manter são, falando de saúde mesmo, nessa estrutura? Porque assim, enquanto a gente tem um projeto de nação que nos exclui, saca? E aí automaticamente eu tenho um total não pertencimento à pátria, eu não amo essa porra desse país, porque é um país que só me fode. Compreende? Aí, do nada, tu tem um setor privado que vem e, muda a tua vida. Compreende? Muda a tua vida. Porra, bicho, essa marca salvou minha vida. Ontem eu não tenho o que comer, hoje eu tenho um carro, tenho uma casa, meu menino tá na escola particular. Isso é uma coisa, tá ligado? E aí tem um processo muito grande. Às vezes você não vê o que tá na entrelinha. Só, olha, bicho, você vai assinar o contrato, eu vou lhe dar, mas vai ter coisa que você não vai falar. Né? E aí, pô, tentar colocar isso pra quem não tem o que comer, velho, é foda. Por isso que eu digo, eu jamais vou criticar o cara, o ator, a cantora, nem nada assim. Eu quero refletir sobre o que tá por trás, né? Nas entrelinhas que ele assinou. Tá ligado, meu irmão? Vamos ver o que é que tá por trás. E aí por trás entra esse lance. A pseudo-representatividade, ela é feita em duas vias. Ela é feita pelo contratante. Ela é um contrato que só se cumpre com as duas, com um acordo mútuo. Tem a via do contratante e a via do cara, tá ligado? A via do cara. Porque se o cara rompe com o contrato e ele deixa dele, não, eu não quero ser pseudo, eu quero ser verdadeira. Como às vezes o cara entra verdadeiro, tá ligado? Às vezes o cara representava de verdade. Ele era representativo, ele era o cara de verdade quando ele entrou. E aí às vezes aconteceu algum contrato e alguma conveniência da vida particular dele. Pô, é a chance da vida do cara, mano. Tá ligado? É a chance da vida do cara. Bicho, se eu não assinar esse contrato aqui, talvez nunca mais isso aconteça. Se liga? E às vezes o cara de fato era uma potência dentro do movimento. Mas a gente precisa ver esse rolê. Antes do cancelar, a gente precisa ir lá, ligar, abrir o texto e ler o contexto do cara. Meu irmão, como foi isso aqui? Antes de saca? E aí, a outra via é a via do cara. Irmão, agora que eu tô aqui, velho, vai dar ruim pra esses caras, porque eu já tô num espaço aqui e ele entender também que aquele contrato chegou lá nele exatamente pelo que ele era, tá ligado? Meu irmão, esse contrato chegou aqui foi porque eu era foda, então não vou deixar de ser foda. Então um contrato que se coisa com duas vias, saca? E uma terceira via também, desculpa. Tem a terceira via que é a via do fetiche do imaginético da galera. Que é uma herança, mano. Que é uma herança de um dos nossos complexos, né? Que é o complexo de Messias. A gente tem os dois complexos que é o mais podre, que é o de Vira-Lata e o complexo de Messias. Que a gente fica sempre terceirizando a responsabilidade, saca? Irmão, não é o cara, velho. O cara é ok, o cara é tudo que é. Mas não vai ser só por ele, não vai ser só por ela. Entendeu? Porque você tá sabotando o cara, você tá negando o cara uma possibilidade de falha, você tá desumanizando o cara, você tá negando a possibilidade do cara falhar, tá ligado? Você tá se isentando do processo, que você também é participante daquele negócio ali, né? Então, se isso vai desde o presidente àquela famosa cantora, que não é mais famosa, isso vale pra tudo. A gente tem esse hábito de colocar todas as fichas, tipo, esse artista cantou uma música e do nada é o hino. Mano, não é o hino é o mantra que é dito lá todo dia. O hino é a palavra de ordem que o cara diz no ato. Essa parada é pra ser o hino, tá ligado? A canção de Chico, ou da Pablo, ou do Dextape, ou do MC, ou do Mano Brown, ou do Raul, é só uma das coisas que estão lá. Porque o hino mesmo é pra ser a palavra de ordem que tá lá da galera, tá ligado? É o Direta Já, é o Fora Bolsonaro, esses são os hinos, são os mantras da parada, tá ligado?
No mais, bicho, tem essas 3 vias. A via do fetiche, do cara, de sempre terceirizar, sempre terceirizar, achar que vai vir de fora um poder externo, né, uma força capaz de mudar. A gente precisa de um super-homem que faça mudanças imediatas, como diria um certo artista, poeta. Mas, bicho, é um rolê muito nosso, velho. Tem que partir de nós, tá ligado? Tem que partir de nós. Falando sobre esse lance do Homem de Aço, eu gosto muito de pensar o Superman por conta dessa perspectiva. O Superman foi criado para ser um personagem socialista. O Superman quebrava o carro e tal, tá ligado? O Superman destruía os carros, que era o símbolo da indústria americana, batia nos corruptos e tal. E o termo Homem de Aço foi tirado por conta do Stalin, tá ligado? Saca essa parada do Homem de Aço, né? Só que assim, o grande lance do Joe Shuster, quando ele cria o Super-Homem, é que ele é um cara que vem do povo, velho. Entende? Ele vem do povo e ele se propõe, ele se coloca para ser a representatividade. E não é o nosso caso. No nosso caso a gente coloca os caras lá. O cara fez a música e do nada alguém pegou e escolheu esse cara como símbolo da lacração ou do poder. E às vezes o cara nem é essa parada toda. Às vezes o cara só tava fazendo a música pra botar nos streams, tá entendendo? Então, são 3 vias, é um contrato de 3 vias, velho. A pseudo-representatividade acontece num contrato de 3 vias. Da omissão nossa, enquanto público, enquanto cidadão, de terceirizar e colocar pra outra pessoa. Da indústria que quer capitalizar em cima, né? Então ele vai escolher uma pessoa pra fazer isso, vai escolher quem tá em destaque pra poder colocar. E do cara que ele escolhe ou não ser colocado, ele escolhe ou não ser essa pessoa, tá ligado? Essa é a via. Eu penso muito nessa perspectiva. Eu posso um dia estar reproduzindo também o lance da marca, tá? Posso ser o próximo Pantera Negra, quem sabe, mas eu penso nessa perspectiva, tá ligado? Esse contrato de 3 vias da falsa representatividade, ela só se concretiza com esses 3 elementos alinhados, tipo Sol e Plutão, sabe? Massa, muito rico, só tua resposta da margem para a gente continuar aí mais horas de debate sobre temas, sobre temas que se interseccionam, né? Porque é interessantíssimo, né? Mas temos que encerrar, então só queria fazer alguns adendos, né? Dois adendos, né? Essa questão de contato com a indústria, venda e sobrevivência realmente é essencial, né? O pessoal às vezes critica determinado artista, determinado músico, enfim, negro que saiu da favela e está em ascensão, como não é criticado um branco riquinho, então é como se ele não tivesse também, né, o seu direito enquanto ser humano de viver com qualidade, né? Então é um direito dele como qualquer outra pessoa, né? E o pessoal fala muito assim, não se deve cobrar do negro, né, ser menos racista numa sociedade onde o racismo é estrutural. Assim como cobrar da mulher que não seja machista numa sociedade onde o machismo é estrutural, né, ela também vai ser permeada pela cultura machista. E a obrigação dela não é nem menor nem maior do que do homem. Então a gente tem que ter muito equilíbrio. Um segundo adendo é sobre esses 2 complexos que falaste, né? Que é o complexo messiânico, né? E o complexo de Vira-Lata, né? O messiânico, que uma das observações ou críticas que fazem a determinados pensadores, que às vezes tentam colocar isso como uma coisa do indivíduo, é dizer que isso vem das elites, tá na sociedade porque as elites. E esse messiânico, né? Segundo alguns autores, e eu peço desculpa não citá-los agora, ele diz que nasce com a vida da família real para o Brasil, né? Que veio fugida, mas aqui no Brasil a elite diz que agora o Brasil, né, ia ser top de linha, porque a família real ia pegar, ia residir aqui, então ia subir o nível, né? E começa aí o complexo messiânico. E que, óbvio, né, é posto culturalmente e isso vai perpassar todas as camadas sociais. Sim. Muito interessante essa questão, né? Aí eu ia pedir, como um bom leitor, que tu apresentaste os livros que trouxeste. Sim. Tava curioso por eles. Pode crer. Gente, eu trouxe aqui algumas coisas da minha biblioteca, tá ligado? São as coisas que me constituem, inclusive, como
que me subsidiam enquanto artista também, algumas leituras, tá ligado? No campo das ideias, no campo desse processo de educação, que eu também sou educador, sou licenciando, um dia eu termino em educação física, eu tenho o Freire, a literatura, a obra do Freire, como norteadora do meu fazer pedagógico, né? Que o rap pra mim também é um processo pedagógico, tá ligado? Então super recomendo, inclusive, todo o rolê do Paulo Freire, principalmente Pedagogia do Oprimido e Pedagogia da Esperança. São os dois que eu super recomendo e de coração aberto assim, tá ligado? O outro é do Luiz Vitor, né? Esse aqui, eu tenho um projeto de vida de ter esse cara me orientando no futuro, como um dia quando eu chegar lá, que eu for doutor, eu quero que esse cara seja meu orientador, junto com, lógico, com Bauli e com Alex Hatz. Luiz Vitor, né? Ele escreve esse livro chamado Festa e Corpo, que é sobre algumas manifestações nas festas populares da Bahia, né? E ele vai entender, ele vai falar de corpo para além da corporeidade, ele vai falar desse corpo geográfico, do corpo social, que é o que a gente estava trocando ideia aqui, né? De nós enquanto elemento de completude, né? Enquanto elementos que se completam. E aí, por último, e tão importante quanto, porque me constituiu, inclusive, enquanto leitor pensador e leitor apreciador e leitor consumidor, né? Não os autores, mas um título que pra mim é muito provocativo, que é Os Fabulosos X-Men. Eu conheci os X-Men em 1990 e alguma coisa, e de lá pra cá não os deixei. Eu conheci os X-Men na fase de ouro com Chris Claremont, né? Foi quando criaram o Wolverine, a Tempestade e tal. E também estive com os X-Men em momentos muito pais da literatura e do cinema também. E do cinema também. Super recomendo, são obras que mexem, todos esses títulos eles mexem de alguma forma com a estrutura e questionam em algum momento a estrutura, certo? Então é isso, tem muitas outras obras, mas essas aqui são as que eu mais me senti compelido a trazer aqui pra vocês, certo? Já que a gente tá nesse rolê de terminar, eu queria agradecer pela moral, viu? A essa casa. Eu espero voltar aqui novamente, naquele contexto que a gente gostaria de estar, né? De música, de festa, de celebração. Mas foi uma honra estar aqui, foi massa demais estar nesse espaço. Eu amo falar sobre rap, amo falar sobre essas coisas, tá ligado? Talvez eu goste mais do que cantar, saca? Eu gosto muito de falar sobre essas coisas, assim, me sinto muito bem falando. E isso traz uma energia nova e me renova em estar com vocês, estar com o meu professor aqui, de outros rolês, de outras coisas, tá ligado? É isso, tamo junto, eu agradeço mais pela moral. Você que ficou, que vai ficar, clique, compartilha e vai dar certo.